Nessa segunda parte da entrevista do Guilherme Fernandes, ele vai falar sobre uma pesquisa que Alexander Hills publicou no ano passado, que é chamada Análise de Governança Corporativa Global. Nessa pesquisa, eles analisaram 4 tópicos: promoção, permanência, mobilidade e diversidade. Acompanhe a entrevista. Bom, Guilherme, no ano passado, Alexander Hills divulgou um estudo chamado Análise de Governança Corporativa Global. Ele analisou alguns temas como promoção, permanência dos CEOs no cargo, mobilidade e diversidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses temas, né? Promoção, né? O que o estudo mostrou? A promoção ela vem sendo praticada cada vez mais na meritocracia, ao invés de política ou ao invés de tempo de casa necessariamente. Então, tem mostrado que as empresas estão preocupadas, elas têm uma preocupação com os funcionários e com performance. Tá? Então, só que ao mesmo passo em que as promoções seguem mais atreladas ao mérito, as demissões também estão ocorrendo mais categoricamente relacionadas a baixa performance e principalmente compliance. Isso é feito de uma forma muito clara ou ainda está aquele terreno cinza que a pessoa ou ela não sabe que ela foi promovida e não sabe quando foi demitida? Depende muito mais do funcionário do que da empresa, né? O funcionário tem que perceber o seu momento na empresa, como está indo, se a empresa mudou ou não da sua filosofia, do seu viés, mas tem sido menos sutil. Então as pessoas estão percebendo, principalmente as novas gerações, os cargos mais iniciais, eles estão muito mais fugindo de qualquer zona cinza, preto ou branco. Então as pessoas estão percebendo. Cargos mais altos sempre existe a força política, existem questões muito diversas a serem avaliadas antes de qualquer tipo de atitude, de ação por parte da empresa ou do profissional. O que o profissional deve fazer para ser promovido, assim? Vamos evitar aquela resposta óbvia, entregar o resultado, assim. O que a gente pode falar? Não tem muito o que falar além de entregar o resultado, mas o mundo corporativo é bem interessante, é bem diverso, né? Então, a promoção, a demissão, a demoção, o encostamento da pessoa no limbo, tem uma parte significativa relacionada ao chefe direto, tá? Tem uma parte menos significativa relacionada à filosofia da empresa, ao ambiente, e tem uma parte também bem relevante relacionada à performance do indivíduo. Tá? E performance não é simplesmente performance através de resultados concretos, mas sim como ele está lidando com equipes, como ele está lidando com o chefe, como ele está lidando com os clientes, os stakeholders, os shareholders e todo o ambiente corporativo. Então envolve tudo. Mas o relacionamento com o chefe é muito importante. Então, e isso é puramente um relacionamento interpessoal. Então vai de um gostar do outro e não precisa ser no ambiente fora do trabalho. Não, existem aqueles profissionais que no trabalho são extremamente rígidos e que podem brigar e podem ter atritos, mas quando sai de lá, acabou. Então, a maturidade de ambos é o ideal. Não vivemos no mundo de Alice, né? Mas então, o profissional que está interessado na sua promoção, ele tem que pensar dessa forma. Então, evitar qualquer tipo de relacionamento pessoal ou evitar qualquer tipo de viés pessoal que está sendo perseguido ou que está puxando o saco. Não, cara, seja profissional, cumpra aquilo que você precisa, não seja um puxador de saco, que você vai acontecer as coisas que devem no seu tempo. Legal. Tempo de permanência dos CEOs. O estudo mostrou que hoje o tempo médio é 7,2 anos. Esse é um bom período? Esse é um bom período. Na minha opinião, é um muito bom período. Existem... O período muito curto,
que tem também acontecido de certa forma, de 3 anos, 3 a 4 anos, isso aí leva a um imediatismo e a uma busca por um resultado não sustentável muito nociva à empresa. Então, pouco tempo é aquele resultado. Geralmente os bônus de long term acontecem após 3 anos, então 3 a 5 anos, né? Então, é um período entre 3 a 5, que eu acho curto, é mais por caça a bônus. E aí mostra um resultado, infla a empresa de uma forma que é ele que vai sair bem do negócio. Então eu acho que existe um certo orgulho aí, uma certa ambição acima do necessário para esse tipo de resultado. A partir de 3, 5 anos, 7 anos, a pessoa realmente está interessada em entregar resultados para a empresa, está vendo ela a longo prazo. Então, no momento que ele sair da empresa, ele já vai ter entregue um planejamento a longo prazo sustentável. E quando fica demais, aí começa a perder a motivação, perde as ferramentas de motivação dos funcionários e colaboradores? Qual que é o problema em ficar muito tempo no cargo? Não, eu faço um paralelo com a minha vida de recrutador. Eu entrevisto velhos de 20 anos e jovens de 60, então não é bem por aí. Ficar muito tempo na empresa, você está tão arraigado naquela motivação, ou você pode estar, né? Não necessariamente está, mas naquela motivação, naquela filosofia de empresa, que você é um eterno militante, visionário e buscando aquilo lá para a empresa. Então, existe esse tipo de profissional, longo tempo, mas eu não sugiro que isso aconteça de forma alguma, por mais entusiasta que ele seja, por mais evangelista que ele seja daquela empresa, porque você perde de experimentar outras coisas. Então você pode levar aquela sua experiência, às vezes o que você tem como algo tão simples no seu dia a dia, pode ser uma inovação para outra experiência que você vai ter, inclusive, muito mais satisfação pessoal em levar. Então, é sempre interessante mudar de áreas e conhecer novos ambientes, conhecer novas empresas, usar suas experiências em outros segmentos, outras empresas, outras áreas. Então, é muito divertido. Eu sugiro sempre que se mude de segmento e não simplesmente saia de empresa 6 para ir para meia dúzia. Que aí você está levando conhecimento da concorrência. É muito difícil mudar de segmento? Não, não é. Às vezes as pessoas acham, eu sou um profissional da área tal, não entendo dessa área aqui. Não. Eu acho que o profissional fazendo uma avaliação das competências dele e não das experiências profissionais, ele consegue aplicar isso em qualquer empresa. Basta ele focar, ter o viés. Então, profissionais, por exemplo, do segmento de luxo, são excelentes profissionais para atuar em farma. Porque eles sabem como o médico atua, como funciona. Os médicos que são grandes consumidores de luxo, por exemplo, né? Mas sabem como atua os grandes hospitais, os grandes chefes, a parte da atitude, das características dessas pessoas. Então, tem grandes potenciais para trabalhar. E que também é um segmento do mercado extremamente gostoso de trabalhar. Então, eu acho que não existe segmento ruim, senão não existiria empresa. Sim. Então, tudo tem suas vantagens, suas desvantagens, é óbvio, é que nem um casamento, mas se você pensar na parte boa e no que você pode agregar, você se realiza, é aquele casamento eterno com o seu conhecimento e não com a empresa. Legal. Mobilidade. O estudo mostrou que o mundo de fato está globalizado? Sim, eu diria que sim. Não, as fronteiras estão sendo derrubadas cada vez mais. Existem, obviamente, alguns entraves culturais, alguns entraves em termos de línguas, que são importantes, mas o inglês cada vez mais sendo divulgado, entendido e aprendido pelas pessoas, tem se tornado, que já é a língua oficial de qualquer empresa multinacional. Então, tem quebrado várias barreiras e ajudando os profissionais a transpô-las. Os preconceitos estão se tornando cada vez mais inexistentes em termos de profissional de certo lugar ou de certa região.
e muito mais a competência das pessoas e a vontade delas, Barreiras obviamente. culturais estão caindo? Estão caindo. E o Brasil nisso, como é que está? O Brasil é tido como um país muito fechado. Dentro do mundo corporativo, isso também é verdade? Eu diria que não. O Brasil forma excelentes profissionais. Você não vai ver profissionais brasileiros no exterior que não estejam se dando bem. Às vezes se dão até bem demais e vão presos, mas não é esse, a média não é essa. Você vê que o Brasil, com toda a sua dificuldade, com todos os seus desafios que impõe a qualquer nível profissional, a qualquer segmento, isso gera profissionais muito, muito bons. São flexíveis, são inteligentes, eles têm uma tolerância à diversidade enorme, e o brasileiro, além de tudo, ele vai além daquilo que é o job description dele. Ele gosta de ajudar, gosta de conhecer, de entender, de às vezes dar pitaco demais, mas ele é um profissional muito, muito completo. E na via inversa, os estrangeiros estão vindo para o Brasil? Estrangeiros estão vindo para o Brasil, infelizmente, mais por causas de compliance. Então, toda essa fama que o Brasil teve ultimamente, o que não se aplica a 99,9% das empresas, mas é o que a imprensa divulga, é o que o exterior acaba sabendo, né? Então, tem trazido profissionais e muito mais com um olhar de compliance. Então, dá aquele... o olho do dono, vendo se as coisas estão indo direitinho e tal. Quando essa pessoa entende o que está acontecendo e pega confiança, ele volta, ou muitas vezes ele se namora do Brasil. O que existem de estrangeiros aqui vivendo e que não querem sair, eu entrevisto todo dia. Então, profissionais podem até ter perdido emprego, mas não querem voltar para o seu país de origem. Já construíram família, ou já construíram um amor pelo país que querem ficar. Legal. Tema diversidade, né? Há um movimento crescente, né, por aumento de diversidade dentro das empresas, dentro da sociedade. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo a diversidade, como você disse, crescente. Eu vejo uma atitude dos profissionais em se incluir e, sinceramente, eu nunca... no mundo corporativo, eu nunca notei uma resistência à diversidade. É mais sim o que eu vejo, uma atitude do profissional do que da empresa. Então, como eu disse para você anteriormente, a empresa não quer saber se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se ele é católico, protestante, nada. Isso aí não se é homem, se é mulher, não existe isso. Então, é competência. As empresas olham competência porque a motivação final de qualquer empresa é ganhar dinheiro. Não importa como ela vai ganhar, honestamente. Claro. E as empresas, os recrutadores, as empresas, elas conseguem ir além do chamado viés inconsciente? Por exemplo, olhar para uma mulher e achar que ela não é adequada para um determinado cargo porque há um estereótipo prévio sobre isso? Sim, mas o estereótipo vem mais das mulheres não se aplicarem para a vaga. Então, muitas vezes eu posto vagas, digamos, para o ramo automotivo, que é um ramo extremamente masculino. Eu coloco a disponibilidade da vaga, sem qualquer tipo de restrição. Eu recebo 90% de currículos de homens, às vezes 100%. Então, a diversidade vem de início da formação das pessoas. Então, existem poucas engenheiras mecânicas, mas não existem poucas mulheres que se dariam bem no ramo automotivo. Só que elas, já existe aquela atitude, não vou me aplicar porque eu acho que não é algo que seja um mundo feminino. Para as empresas não seria um problema, não é? De forma alguma. De forma alguma. Não vejo isso como... não existe empecilho. Por idade, por sexo ou por formação. Então, obviamente, existem funções que exigem algum tipo de formação específica, mas não existe nenhum tipo de preconceito das empresas, nada
absolutamente nos dias de hoje. Legal. Guilherme, muito obrigado. Foi um prazer, Humberto. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.